Falávamos sobre a primeira lei da termodinâmica, com alguns exemplos, algumas transformações, sobre a capacidade calorífica. Nessa parte 4, nós vamos abordar uma transformação específica, a transformação adiabática. Então, vocês podem observar que aqui eu tenho uma figura, uma foto, de uma bomba de encher pneu de bicicleta, pode encher bola de futebol, bola de vôlei, e aqui um aerossol. A transformação que acontece, que um gás sofre nesse objeto, nessa bomba, é uma transformação adiabática. O mesmo ocorre aqui com o aerossol. Coisa muito importante, quando você aperta aqui um aerossol, por exemplo, né, você percebe que esse ar, ele sai o quê? Ele sai quente ou frio? Ele sai frio. E quando a gente utiliza a bomba para encher uma bola, um pneu de uma bicicleta, a gente percebe que esse recipiente aqui, o gás, ele fica quente. Aqui nós temos dois exemplos onde nós podemos localizar uma transformação adiabática. Outros dois exemplos. Quando nós esfregamos uma mão na outra, a transformação adiabática, ela também está presente. Outro exemplo interessante aqui, quando o meteoro ele vem do espaço e ele entra na atmosfera, ele sofre um processo em que ele esquenta, ele inclusive chega a se decompor, e muita gente explica isso de uma forma equivocada. Muita gente afirma que o aquecimento do meteoro ao entrar na atmosfera é em virtude do atrito com o ar. Isso não é verdade. Embora o atrito com o ar esteja presente, mas ele é responsável em torno de 1% do aquecimento. A maior parte se deve, uma grande parte se deve à transformação adiabática. Então a gente tem aqui 4 exemplos de transformações adiabáticas. A bomba de encher pneu de bicicleta, um aerossol, um meteoro entrando na atmosfera. Nós vamos analisar mais adiante esse fenômeno também. E quando você esfrega as mãos, ao esfregar as mãos, você percebe, por exemplo, que a sua mão esquenta. Vamos analisar essas transformações. O que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática é uma transformação em que não ocorre troca de calor. Então, numa transformação adiabática, a quantidade de calor ela é zero. De que forma pode ocorrer uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática ela pode ocorrer de 2 formas. Você pode ter um recipiente termicamente isolado. Então, por exemplo, você tem um gás nesse local aqui, que é o sistema, e esse recipiente ele é termicamente isolado, impedindo que você tenha troca de calor, tanto que o sistema receba calor, quanto que o sistema perca calor. Essa é uma forma. Outra possibilidade é o processo ocorrer tão rapidamente que não dá tempo para trocar calor. Isso é verdade. Se o processo ocorrer muito rápido, não há tempo para que ocorra a troca de calor. Dessa forma, a quantidade de calor é zero. Então, um processo adiabático ele pode ocorrer de 2 formas. Você pode ter um recipiente termicamente isolado, ou esse processo pode ocorrer muito rapidamente. Nós podemos observar aqui, por exemplo, que quando você comprime um gás, por exemplo, aqui, e quando você expande o gás aqui, essas 2 transformações elas são muito rápidas. O mesmo ocorre quando você tem um meteoro colidindo
interagindo com a atmosfera. Ele vai entrar na atmosfera, ele vai atingir uma camada de gás que está na frente dele, e essa compressão é muito rápida. Dessa forma, nós vamos afirmar que é uma transformação adiabática. Por quê? Porque não tem tempo para haver troca de calor. Então, nós já temos aqui a definição de uma transformação adiabática. Processo rápido ou um recipiente termicamente isolado. Existe outro processo em que não ocorre troca de calor, que é o que nós chamamos, por exemplo, de expansão livre. Mas numa expansão livre, não existe troca de calor e o gás não realiza trabalho. Consequentemente, também não sofre variação da energia interna. O que nós vamos analisar agora é um processo adiabático em que existe um trabalho. Então, pode ocorrer uma compressão ou uma expansão. Analisando a primeira lei da termodinâmica, calor igual ΔU mais trabalho, como a quantidade de calor é zero, podemos escrever que o ΔU é igual menos o trabalho. Então, vamos observar essa igualdade. ΔU igual menos o trabalho. Então, se o trabalho é positivo, mais com menos, menos. Então, se o trabalho é positivo, o ΔU é negativo. O que significa isso? O sistema não ganha nem perde calor. Só que ele vai realizar trabalho. De onde ele vai realizar trabalho? De onde ele retira energia para realizar trabalho? Ele vai retirar energia da energia interna. Então, para ele realizar trabalho, ele vai usar um pouco da energia interna que ele tem disponível. Então, numa expansão, nós já podemos observar, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, uma expansão aqui muito rápida, um exemplo aerosol. Se você quiser verificar, é muito simples. Você pode pegar, por exemplo, desodorante desse tipo aerossol e você, quando aperta, você percebe que o gás que sai, ele sai frio. Sai um gás que está mais gelado. Quando esse trabalho é positivo, porque houve uma expansão, o ΔU é negativo. Ou seja, a temperatura diminuiu. Vamos pensar em termos de energia. Se não tem calor, você tem ΔU e trabalho. Se ele realiza trabalho, para a quantidade de calor ser igual a zero, para que essa quantidade seja igual a zero, se você tem um trabalho positivo, o meu ΔU tem que ser negativo para que seja zero. Então, numa expansão, o trabalho é positivo. Consequentemente, o ΔU negativo. Uma compressão ocorre o oposto. Então, numa compressão, o volume diminui e o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, o ΔU deve ser positivo. Então, menos, aqui você tem mais. Então, quando o trabalho é positivo, o meu ΔU, a minha variação da energia interna, ela é positiva. Ou seja, você comprimir um gás muito rapidamente, esse gás, ele esquenta. Então, nós temos dois exemplos numa transformação adiabática, numa expansão adiabática e numa compressão adiabática. Nós podemos observar que eu posso esquentar ou esfriar o gás, mesmo sem haver troca de calor. Isso é bem importante quando nós analisamos a primeira lei da termodinâmica. A explicação correta do meteoro, e é bem interessante quando a gente analisa aqui o meteoro, quando o meteoro ele entra na atmosfera, o que ele faz? Ele comprime camadas de gás atmosférico que estão na frente dele. Essa compressão é muito rápida, então o que acontece com o gás? O gás que está na frente do meteoro, ele é comprimido muito rapidamente, e aí ele esquenta. A partir do momento que ele esquentou, aí ocorre uma troca de calor entre esse gás que é quente e o meteoro, e aí o meteoro também esquenta. Nas laterais do meteoro, nós até poderíamos falar em atrito, mas como eu falei no início do vídeo,
entre esse atrito, entre aspas, ele é responsável por cerca de 1% do aquecimento do meteoro. A maior parte se deve à compressão adiabática entre o meteoro, que o meteoro faz, aliás, com a camada de gás que está na frente dele. E aí esse gás esquenta, consequentemente ele esquenta, quando ele está quente vai haver troca de calor. Então, para revisarmos, você tem um meteoro, ele atingiu a atmosfera, comprime rapidamente o ar que está na frente dele, esse ar esquentou e vai trocar calor. A mesma coisa acontece com a mão. Quando você esfrega uma mão na outra, você tem uma transformação adiabática. E depois você tem um processo de troca de calor. Quando a gente analisa um processo termodinâmico, seja ele expansão, compressão, nós podemos representar essa transformação num gráfico. Num gráfico, pressão pelo volume, por exemplo. Então, nesse vídeo, eu vou explicar como calcular, como analisar uma expansão quase estática adiabática. O que é isso? Quando a gente observa esse recipiente aqui, nós vamos imaginar que vai haver uma expansão e você tem pequenos elementos de trabalho, dW, de forma que nesses intervalos a pressão ela é constante. Eu vou imaginar que vai ter uma transformação adiabática, mas eu vou pensar em pequenos processos, em que cada processo você tenha um elemento dW, que nós já calculamos, pois dW é igual a PdV. Muito bem. Numa expansão adiabática, então nós temos aqui um gasinho de 1 para 2, do estado 1 para o estado 2. Nós representamos graficamente a transformação adiabática por meio de duas isotermas. Então nós temos uma isoterma aqui, temperatura 1, e outra isoterma aqui, temperatura 2. A temperatura ao longo dessa isoterma é T1 e dessa isoterma é T2. Então nós vamos... A transformação adiabática é um gráfico que relaciona, ele vai sair desse T1 até o T2. É uma expansão adiabática. Quando nós temos uma expansão adiabática, qual é o nosso objetivo agora? Conseguir calcular o trabalho nessa expansão adiabática. O que nós temos? Nós temos, já nas aulas anteriores, que dQ é igual a du mais dW. Isso é zero numa transformação adiabática. No vídeo da parte 3, nós observamos que dQ é igual a du, em que o du ele pode ser dado por CV dt. Então, o du, que nós analisamos isso lá na parte 3, é CV, capacidade calorífica a volume constante, vezes dt. Então, no lugar desse du, eu vou escrever dt. Então, agora, numa transformação adiabática, nós temos du mais dw é zero. No lugar du, cv dt. E dw, como nós já estudamos isso anteriormente, pdv, tudo isso é zero. Mas P, lembrem da Lei Geral dos Gases Perfeitos. P, V igual a nRT. Então, podemos escrever essa equação como sendo C sobre V, CV, aliás, dt, mais nRT sobre V, dV é igual a zero. Então, o objetivo é buscar alguma relação matemática, além de calcular o trabalho, numa transformação adiabática. Então, nós temos CV dt mais nRT dV dt. Podemos escrever também CV dt igual a menos nRT dV sobre V. Se eu dividir o t pelos dois lados e igualar aqui, eu consigo fazer uma operação daqui para cá, somar dos dois lados, né, por esse termo, eu chego que dt sobre t mais nr
sobre CV vezes dV sobre V é zero. Então, dt sobre T mais NR sobre CV dV V é igual a zero. Mas aí a gente vai lembrar que na aula anterior nós escrevemos CP menos CV igual a NR. Então eu vou substituir no lugar de NR aqui por CV, NR é CP menos CV sobre CV. CP por CV menos CV por CV é 1. Então nós podemos escrever esse NR por CV como sendo CP por CV menos 1. Na transformação adiabática, a razão entre a capacidade calorífica, a pressão constante, sobre a capacidade calorífica, volume constante, é dada por gama. Então, esse gama que vai aparecer bastante daqui para frente, nada mais é do que a capacidade calorífica, a pressão constante, dividido pela capacidade calorífica, a volume constante. Então, ao invés de NR sobre CV, vamos escrever gama menos 1. E aí, a nossa equação tem a seguinte forma: dt sobre T mais gama menos 1, dV sobre V é igual a zero. E aí podemos resolver isso. A integral de gama menos 1 dV sobre V é igual à integral de menos dt sobre T. Gama menos 1 é constante, dV sobre V e menos dt sobre T, as integrais são conhecidas. Então temos ln de V menos ln de T mais uma constante. Podemos escrever esse resultado também de outra forma. ln, lembra das propriedades dos logaritmos? Eu posso escrever isso também como sendo ln de V elevado a gama menos 1 mais ln de T mais ln de T igual a uma constante. Da propriedade dos logaritmos, a soma dos logaritmos é a mesma coisa que o logaritmo da multiplicação desses termos. Então eu posso escrever ln de V gama menos 1 mais ln de T exatamente igual a ln de V gama menos 1 vezes T igual a uma constante. Se o logaritmo é uma constante, o que está dentro também será constante. Então nós temos a primeira relação matemática em uma transformação adiabática. Temperatura vezes V elevado a gama menos 1 é sempre constante. Esse é o primeiro resultado que nós vamos obter numa transformação adiabática. A temperatura em Kelvin vezes o volume elevado a gama menos 1, o volume elevado a gama menos 1 é sempre uma constante. Podemos também lembrar da lei geral dos gases perfeitos, PV igual a nRT. PV igual a nR, mas eu posso escrever T como sendo K2 dividido por V gama menos 1. E eu posso escrever também PV V gama menos 1 igual a nRK2. Isso aqui também é constante, que eu vou chamar de K3. PV vezes V gama menos 1 é a mesma coisa que PV gama. Então nós temos o segundo resultado importante numa transformação adiabática. PV elevado a gama também é uma constante. Então o primeiro resultado, TV elevado a gama menos 1, é constante. E o segundo, PV elevado a gama, também é uma constante.